Bem-vindos ao nosso podcast Harmonização Cerebral. Hoje eu tenho como convidado o especialíssimo professor Carlos de Carvalho, que é titular da pneumologia da Faculdade de Medicina da USP. E o tema de hoje é vape, cigarro eletrônico. Vamos lá? Professor Carlos, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Esse tema é de extrema importância. Eu estou honradíssima de tê-lo aqui. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de discutir um assunto palpitante. Exato. Para todo mundo que eu falo do episódio, as pessoas estão super interessadas e vamos lá. O que é vape? Quando começou? Fala para a gente um pouquinho, professor, dessa história. Sim. O vape é um dispositivo eletrônico de fumar. Esse é o nome oficial dele. Ele começou no início deste século, há mais de 20 anos atrás, lá na China. Um, um chinês queria montar um sistema para parar de fumar. Então, ele teve a ideia de fazer um dispositivo eletrônico onde ele oferecesse, através do aquecimento de um sachêzinho, eh, com concentrações progressivamente menores de nicotina. Então, ele acreditava que a pessoa tendo aquele dispositivo para pôr nos lábios, para pôr na boca, manteria um pouco daquilo do cigarro, e a história de fazer concentrações progressivamente menores da nicotina faria com que ele desmamasse da nicotina sem ter o sofrimento daquela fissura de quem tem adição por qualquer substância, e a nicotina é a principal substância que causa adição, né? Então ele teria potencialmente um método mais tranquilo do indivíduo parar de fumar. Então esse foram os primórdios. O que aconteceu é que isso foi evoluindo e, quando os primeiros resultados surgiram, começaram outras empresas, a produzir esses mesmos dispositivos. Então foram surgindo uma série de dispositivos no comércio, e o que acabou acontecendo é que as próprias empresas que produzem cigarro de papel, elas perceberam que isso era um mercado altamente importante e de futuro. Então, essas pequenas empresas que produziam esses dispositivos foram compradas, na sua maior parte, pelas empresas de tabaco. E as empresas que produzem o cigarro de papel começaram a caminhar com uma ideia, a plantar uma ideia e até a patrocinar estudos que tendem a mostrar que o tabagismo, o hábito de fumar, é uma coisa que é decisão pessoal. Então, se a pessoa já está claro para todo mundo que fumar faz mal, mas se a pessoa quiser fumar, Sim. é uma decisão dela. Agora, o que a indústria está fazendo é assim: olha, você decidiu que você vai fumar. Então, ao invés de fumar o cigarro de papel que faz muito mal, fuma esse aqui que faz menos mal. Então, uma diminuição de danos. Sim. Então, eles mesmos vendem como uma redução de danos. Olha, ninguém deve fumar, mas se você for fumar, fuma esse. É, então, se acredita, alguns especialistas acreditam que num futuro vai tender a desaparecer o cigarro de papel e o que vai predominar é o cigarro eletrônico. Nossa, é interessante. Primeiro, né, que para mim devo confessar essa notícia que a nicotina é a substância que mais causa vício, Ah, me sim. chamou muito a atenção, né? E a gente vai falar de muitas coisas ainda sobre o vape, mas ele é muito difundido entre os jovens, né? Então eu fico me perguntando, será que o vício com a nicotina iniciado precocemente, ele é pior ou ele é mais, tem maior risco de dependência se é iniciado precocemente ou isso não tem razão de ser? Quer dizer, alguém que começa a fumar com 13 anos
vai ter um vício mais intenso ou não de alguém mais velho? Professor, existe esse entendimento? Olha, na realidade, Márcia, eh, hoje o que se discute muito, o que se estuda é, provavelmente existe uma predisposição genética para o indivíduo ter essa adição pela nicotina. Tem muita gente que fuma porque gosta, por algum motivo, porque tem o hábito, mas não tem essa, esse vício. Tanto que essa pessoa acontece alguma coisa com ele ou com algum familiar ou com algum amigo, ele pega um maço de cigarro, joga fora e não fuma mais. Sim. Então já deve ter escutado ou visto parentes ou pessoas próximas que Meu avô começou adolescente, com 70 anos, decidiu parar e parou, nunca mais é, e colocou um cigarro e na boca. consegue parar de uma hora para Parou. outra, porque ele não tem a dependência da nicotina para ativar determinados neurônios. Tem pessoas que começam a fumar e rapidamente desenvolvem essa dependência para ativação de uma série de neurônios Uhum. do nosso sistema nervoso central, precisa da nicotina atuar sobre um receptor na parede do neurônio para fazer o neurônio funcionar. Tanto que tem pessoas que têm adição pela nicotina, pelo tabaco, que acordam e estão mareadas e depois, só depois que acende o primeiro cigarro, ele começa a ficar alerta, Uau. porque existe essa dependência ao nível do sistema nervoso central. Então, o que acontece? A sua pergunta foi no indivíduo mais jovem. Essa pessoa vai detectar que tem essa adição ao tabaco muito mais precocemente. E o que tem ocorrido nos países que inicialmente não proibiram a disseminação do vape é que essa criançada de 13, 14 anos começou a utilizar o dispositivo eletrônico e aí depois, na sequência, ele migra para o cigarro de papel. Então, é um caminho para no futuro o indivíduo depender do cigarro de papel. Ou por preço, ou por facilidade, ou ele fica flex. Fuma um e fuma outro. Sim. Ele absorve a nicotina por uma via ou por outra via. Então, mas esses têm dependência da nicotina. Então, isso é uma doença. Isso não é porque muita gente fala, não, ele é fraco, a irmã dele parou de fumar e ele não fuma, Sim. ou não sei quem. Não é, é uma doença. O indivíduo depende daquela droga para Sim. poder fazer a sua ativação. Então, essa história de começar cedo é que ele é exposto à nicotina mais precocemente e o risco dele ficar dependente dessa nicotina é maior. Entendo. Nossa, é bem importante essa conversa, né? O que a gente sabe é que os jovens estão muito mais seduzidos pelo vape por conta da moda, né? De ser uma coisa colorida, tem um status, tem todo. Não posso ficar fora dessa, o FOMO, talvez, né? Brincando até, o Fear of Missing Out, no caso, no fumo. E a gente tem visto que os danos são muito mais rápidos, né, com o vape. Eu estou errada, professor? Parece que com menos tempo de uso, o pulmão já se ressente mais, né, do que É, com o cigarro tradicional. o que acontece, assim, o que a indústria foi fazendo ao longo dessas últimas 2 décadas foi transformando o vape num objeto que tem o seu apelo, outro apelo, né. Então, primeiro, o formato. Inicialmente era um tubinho. Hoje você tem múltiplos formatos, multicoloridos. Hoje você tem até, alguns dispositivos que embarcam nele chips, embarcam outras coisas que, você você pode utilizar aquilo de uma outra maneira. E eles fizeram uma outra coisa que foi, um dos problemas do tabagismo é o cheiro
Uhum. que muitas vezes muitas pessoas não suportam, né, aquele cheiro. E a outra coisa é o gosto, o sabor, né. Eh, então a indústria foi fazendo com que, se produzisse, se diluísse essa nicotina, não necessariamente numa coisa inerte, se diluísse em determinados óleos que trazem um odor, um sabor, diferente e até relativamente agradável. Uhum. Então, eh, posso contar um casinho? Uma Lógico. jovem, foi no consultório e ela falou: "Olha, eu acho que eu estou passando do limite. Eu quero parar de usar os vapes". Falei: "Ah, quanto você usa?". Ela falou: "Olha, eu uso quase que direto, porque ele fica na minha bolsa, eu tenho mais de um, tem um outro que fica no local que eu trabalho, tem". E assim, como não dá cheiro, mesmo sendo proibido no local de trabalho, eu consigo abrir minha gaveta, Nossa. aspirar e a quantidade de vapor que sai, você também controla. Hum. Então, você consegue aspirar aquilo sem gerar uma Sim. inflamação, então você não chama É atenção. discreto, né. E aí ela me contou outra coisa, que ela, gosta do vape, porque quando ela vai pra balada, ela fica com um sabor na boca, ou de morango, ou de uma fruta, e ela pode beijar que isso não causa um desconforto. Mal-estar, né. E ela gosta inclusive que a pessoa a ser beijada também tenha com sabor diferente para testar. Olha como a coisa É, é vendida para essa moçada. sim. Então, isso facilita muito, a adição, né. A pessoa primeiro acha que aquilo é legal, é bonitinho, o meu é pink, o É, com seu é green, certeza. É. o meu tem sabor Tem framboesa. personagens aí. Isso, entendeu? Então, assim, é muito maluco. É. O senhor falou de um caso, eu vou contar um também do consultório. Eu atendi uma moça que me disse que tinha lesões dentro da boca, feridas na boca. Na hora eu perguntei: "Você fuma?" A resposta: "Não, só uso vape". Eu falei: "Gente, claro que você fuma, você usa É, cigarro eletrônico". Ela não associou é, o cigarro eletrônico a fumar. Eu fiquei impressionada com aquilo. Eu é. disse: "Veja, é muito é provável que essas lesões que você tem no céu da boca sejam pelo uso do cigarro, né, um vapor aquecido, enfim. Depois a gente olha, tem estudos mostrando lesões orais, feridas, úlceras pelo uso do vape, né. E Então essas substâncias que diluem e que, quando aquecida, elas geram radicais que são tóxicos. Então, existe um quadro clássico que teve um surto, há poucos anos atrás, chamado EVALI, onde, essa substância, que era uma substância, eh à base de ácidos graxos, de substância gordurosa, eh, ela se depositava nos alvéolos. E aí o macrófago era ativado, que é um glóbulo branco que faz a defesa na região do alvéolo, ele era ativado e, à medida que ia chegando fumaça, ele atraía mais macrófagos e aquilo ia entupindo os alvéolos, e ao ponto de não caber mais tanto ar com hum, oxigênio. Aí a pessoa começa a desenvolver uma falta de ar. E tem tanto macrófago preenchido com esse material orgânico, com esse tipo de ácido graxo, que a radiografia, ao invés de você ver a tonalidade preta do ar do pulmão, você vê uma tonalidade cinza de tanto glóbulo branco, tanto macrófago entupido. inflamação, né. E assim, essas algumas dessas pessoas caminharam para o uso de ventilação não invasiva, algumas tiveram que ser entubadas,
ir para ventilação invasiva e algumas morreram. Então, Esse quadro, pelo que eu entendo, ele não se reverte, né? Porque uma vez que você tem essa deposição de... não, se você parar de jogar substâncias lá dentro, os macrófagos param de ativar, de chamar outros macrófagos. Entendi. Então, devagarzinho, do mesmo jeito que entupiu, ele devagarzinho vai desentupindo. Entendo. Mas é um processo que você tem que fazer a retirada, tirar essa exposição, senão não dá certo. Contando o caso, outra paciente que me procurou, aliás, a mãe levou uma garota na faixa de 18 anos, que na pandemia, isso um pouquinho atrás, na pandemia, quando ela ainda tinha uns 16 anos de idade, ela com as amigas ficaram restritas, não tinham para onde ir, e começou o hábito de se reunir e fumar, e usar o dispositivo eletrônico de fumar. E aí, esse hábito se transformou num vício, e a garota contou para mim que a última coisa que ela fazia antes de dormir era dar uma baforada e deixava no criado mudo. E de manhã, quando ela acordava, a primeira coisa que ela fazia era dar uma baforada e ir no banheiro. E ela fumava o dia inteiro. Não tem como o cigarro que você fuma uma vez, aí você tem, apaga, joga fora, aí daqui a pouco você fuma outro, mas terminou. Não, ela ficava com aquilo na mão o tempo Contínuo. todo, era contínuo. E ela começou a desenvolver esse quadro de entupimento pulmonar. Nossa. Então, e aí você tem que fazer uma coisa mais radical. Então, assim, a mãe, a pedido dela, trancou ela no quarto, porque ela queria sair para procurar tal, até começar esse primeiro fase de desmame. E aí fizemos uma programação para ela, de desintoxicação, através de exercício físico, porque você exercitando mais o pulmão, você movimenta mais, você clareia mais, você limpa mais desses macrófagos, disso tudo, não entrando um ar impuro, né, com a fumaça, é uma coisa boa. E a outra coisa é que a atividade física libera endorfinas que trazem um certo relaxamento e ela funciona aliviando a ansiedade que a fissura traz. Pelo uso, né? É. Nossa, eu tô aqui, eu tenho uma filha de 8 anos, né? Uhum. E aí me dou conta. Claro, sempre houve no mundo fatores aí que né, podem trazer problemas, mas como tá difícil, né? Eu fico tentando entender o que que acontece com eles, com esses jovens. A gente está falando muito de jovem porque, né, são mais São os mais suscetíveis, vulneráveis, isso. exato. E você fala, mas o que acontece, né? É o grupo, é o marketing. Eu acho que tem muito do ambiente em que se vive, eu não sei. Ai, gente, sei lá, eu pratiquei natação, meu irmão, a gente nadava, fazia muito esporte. Eu acho que talvez praticar um esporte, ter uma Sim. atividade física que te demande um esforço, talvez te afaste disso, porque quem pratica esporte dificilmente vai fumar, né? Não sei, eu tô tentando descobrir uma fórmula. Com certeza, a atividade física é um bom contraponto para isso. É fundamental, né? Uma vida mais saudável. Agora, a tendência não, hoje as pessoas tendem a se bastarem, né? Então, se você fica com o seu computador, com o seu notebook, ou com o seu tablet, ou com o seu celular, e você interage com o mundo, é mais importante uma foto que você posta e as pessoas comentam, do que você contar para os seus amigos que você viajou para um lugar que tinha uma praia assim assado, ou que tinha um local bonito. Eu vejo hoje em viagens muitos jovens muito mais preocupados em fazer uma selfie do que em curtir aquela paisagem, do que olhar. Não, ela quer tirar uma selfie para mandar para os amigos e esperar que os amigos deem um joinha. Olha, ficou. Verdade. Então, assim,
as pessoas atualmente, então, à medida que elas vão ficando mais introspectivas e com elas mesmas, o dispositivo eletrônico é um companheiro ali, né? É. Então, você está com Nossa. o tablet ali, com a coisa, ou vendo a rede social, vendo o que está acontecendo na vida dos outros e fica com aquilo, facilita muito, né? E é uma pena. É- Realmente essa. é, Vou te contar uma outra coisa. Na Austrália e no Reino Unido, inicialmente não foi proibido o dispositivo eletrônico para jovem. Eles proibiram para acho que 16 ou 18 anos para frente. A indústria começou a ir nas escolas e doar ou vender ou dar de presente vapers para essa moçadinha. Nossa, os mais novos. Então, agora isso se tornou um grande problema e agora eles estão fazendo leis para proibir. No Brasil, todo mundo se vê usando, pessoas usando o vape, mas é proibido. Não pode nem produzir, não pode vender e não pode usar. Eu ia perguntar sobre isso. Recentemente, no Senado, uma senadora quis fazer passar uma lei que permitia a produção e a venda no Brasil, Uhum. com o argumento de que isso passaria a ter um controle do Estado, como se o controle do Estado fosse uma maravilha, passaria a ter um controle do Estado, e os impostos que isso trariam seriam um benefício para a população. Meu Deus. Então, assim, é uma perversão, É uma loucura, né? assim, é um absurdo. É. Nos locais fora que as leis foram flexíveis, estão voltando atrás, porque Sim. viram que isso não deu certo, que isso não deu certo. Então, é bastante complexo como nós vamos agir aqui, né? No Brasil, as sociedades, várias universidades e médicos engajados foram nas reuniões públicas que a Câmara e o Senado fizeram e combateram bastante. Mas a indústria veio pesado para conseguir essa autorização. Felizmente, a Anvisa não autorizou e continua proibido. Apesar de que, se você entrar na internet agora, em qualquer site desses, colocar compra de cigarro eletrônico, você acha. E você compra pela internet. Compra e tem delivery. Eu fui Ah, fazer uma compra de pizza e a gente vê que dentro do menu de coisas para se entregar, é, eu fiquei horrorizada, né? é, Porque é, como pode? É uma coisa proibida, mas. E a gente vê em qualquer lugar, se sim. vende na rua, né? É muito complicado. Mas se você reparar na Europa, de uma forma geral, faz algum tempinho que eu não vou para os Estados Unidos, eu não sei como está lá, mas nas últimas viagens que eu fiz que foram para a Europa, a juventude, onde é permitido o uso, na rua, em grupos e nos bares, todos utilizando esses Legal. cigarros eletrônicos. Existe fumante passivo de cigarro eletrônico, uma vez que a gente consegue controlar? Veja, em teoria, sim, porque quando eu, estando aqui, aspiro uma certa quantidade de fumaça com nicotina e vou jogar isso no ar, você que está do meu lado, eu não absorvo 100% daquilo. Então, quando eu Sim, expirar, deve ter um pouco de nicotina no ar. entendo. É, é, então, teoricamente, sim, mas a maior parte das pessoas que utilizam esses dispositivos utilizam em lugares abertos, né? Uhum, E em lugares fechados se utiliza mais o cigarro. Hoje, cada vez menos, mas ainda sim, o cigarro de papel é sim, mais comum, né? E você precisa de um tempo de exposição para causar lesão e para analisar o tipo de lesão, né? Então, acho que ainda
o cigarro eletrônico ele é relativamente novo para se conseguir fazer estudos de lesão por. Na pessoa que não É, está ativamente eu. participando. Pode ser que tenha, mas eu desconheço. Entendo. Mas é possível. Acho que é semelhante ao que seria no cigarro de papel. O cigarro de papel tem outros problemas, assim como a forma de queimar tabaco tem outros problemas, né. Uma diferença grande do cigarro de papel com o cigarro eletrônico e com outras formas, de inalar, essas fumaças oriundas da queima do tabaco, da nicotina, é a temperatura. Então, no cigarro eletrônico na brasa do cigarro, a temperatura chega a 1000 graus, 1000 e tantos graus. Então, tudo que está lá dentro, que for orgânico, é quebrado na forma mais simples, que é o gás carbônico e E água. água. Agora, quando você usa um cigarro eletrônico, a temperatura vai a 200, 200 e poucos graus. Quando o indivíduo inala a fumaça no narguilé, que tem aquela coisa de água, a temperatura não sobe tanto, vai a 400, 500 graus. Então, se produz outros subprodutos que a pessoa inala que são, às vezes, tão deletérios quanto. Entendo. Então, o cigarro eletrônico, ele não produz uma queima completa das substâncias, diferente do outro cigarro. Por outro lado, na folha do tabaco do cigarro comum, você tem muitas substâncias, principalmente para substâncias que se usam para adubar as plantas, então tem uma série de metais pesados que a pessoa acaba inalando, absorvendo, né. Sim. Então, ou seja, o nosso pulmão, o nosso organismo foi feito para respirar um ar puro, não essas porcarias que estamos respirando por aqui. Eu a ideia de fazer esse podcast é justamente para orientar as pessoas, né, trazer informação de qualidade, embasada, e eu fico feliz porque a gente está conversando sobre isso e triste de saber que as coisas ainda podem piorar, né? Porque É. muita gente usando, muitos jovens, com uma ideia equivocada, eu me deparo com as pessoas, nossa, olha, eu preciso falar com tal pessoa que usa e não se dá conta. Acho que tem muita falta de informação. Eu Uhum. acho que essa mensagem de que é uma forma mais leve de fumar Uhum. é muito forte, né? Eu acho que Uhum. isso talvez seja um caminho para a gente desconstruir essa imagem do cigarro eletrônico como uma coisa tão bacana. Porque as pessoas têm mesmo. Eu vejo, às vezes, profissionais de saúde, não médicos, mas outras, né, profissões, biólogos fumando. Eu fico impressionada, porque eu acho que o marketing é E muito forte, outro dado interessante, suavizando o é, dano, né? Márcia, outro dado interessante é o seguinte: se você pega o Brasil, ele foi bastante pioneiro em campanhas antitabagismo e se você pega ao longo das últimas décadas, a porcentagem de indivíduos fumantes no país vem caindo ano a ano. Sim. De 23 para 24 subiu. É a Por causa primeira disso, do cigarro, será eletrônico? é a primeira elevação em pelo menos 2 décadas. 23 a 24. Você compara sempre um ano com o ano anterior, né. Quando você compara 24 com 23, em 24 aumentou, o número de pessoas que usam o tabaco em relação ao ano anterior. Então, era uma curva progressiva de descendência e agora, primeira vez que subiu. Então, assim, estão procurando explicações para isso. Alguns acham que pode ter a ver com o período que ficou todo mundo restrito em casa por causa da Pandemia. pandemia, mas o cigarro eletrônico, sem dúvida nenhuma, deve ter um pouco o seu papel nisso tudo, né, mas é uma tendência, e é interessante que esse aumento, eh, foi maior nas mulheres do que nos homens. Olha que coisa incrível, né? É, Eu pensei na pandemia, mas 23 para 24 já já é foge um depois, pouco, né? é. Nossa, por que seria? Não, é curioso, seria interessante tentar entender o porquê, É, né?
O pessoal está debruçado um Isso pouco no para Brasil. no Brasil, no Brasil. É. Eu vou agora fazer uma provocação. O que a gente poderia deixar de mensagem para as pessoas? O que tem de novo? O que o senhor gostaria de dizer para a gente finalizar a nossa conversa, que foi ótima? Eu amei. Bom, primeiro, cabe a nós, principalmente os adultos e nós da área da saúde, termos as informações e transmitirmos essas informações. Eu acho que a realidade está aí, não dá para aliviar e nem precisa ficar pintando uma situação pior do que ela já é. Ela por si só é péssima, Sim. entendeu? Então, eh, quem tem a informação tem que difundir essa informação. Uhum. Quem tem acesso e consegue conversar com a juventude, nós, eu sou coordenador, junto com outros colegas, mas do curso de fisiopatologia respiratória do segundo ano da faculdade, que é essa galera. Então, a gente tem um dia de discussão sobre os efeitos do tabaco, e a gente discute tudo. Eles perguntam, desde do cigarro eletrônico, narguilé, o cigarro, a maconha, eles querem saber de tudo. E é importante a gente, de uma maneira bem transparente, colocar a situação. Uhum. Nessa fase, depois aí de 14, 15 anos, até os 20, 25 anos, onde a personalidade está sendo construída e consolidada, é importante eles receberem essa informação. É muito mais difícil você pegar um indivíduo que já está dependente da nicotina com 60, 70 anos, ele só vai parar de fumar realmente a hora que ele tiver uma trombada. É verdade. E aí, assim, se teve um Um infarto, ou teve um AVC. AVC, ou teve um tumor, Né? se não, eu está com enfisema em estado avançado, está dependente de oxigênio, se não tiver uma trombada, ele não para, porque o vício é forte. É. Agora, eh, acho que temos que investir na educação dessa galera mais jovem para que elas não se iniciem nisso. A atividade esportiva é uma boa situação que afasta um pouco Sim. desses riscos, né. Então, a mensagem que eu acho é que os meios de comunicação, de uma forma geral, a mídia de uma forma geral, podia espalhar as notícias como elas são. Recentemente eu fiz até um comentário numa rede que eu participo, que é o LinkedIn, sobre um CEO de uma empresa do tabaco, teve num grande jornal de circulação no país, uma página inteira ele falando das belezas do cigarro eletrônico, Nossa, gente. entendeu? Deram Então, espaço, né, para e isso, esse e tipo de. sem dar oportunidade do contraponto, né? Sim. Então, assim, então esse tipo de situação, é, acho que ele precisa muito ser evitado. Então, acho que os pais precisam, os adultos precisam ter as informações adequadas, a gente precisa fazer essas informações chegar, tá? Para poder conversar com essa galera e mostrar para eles que só um saborzinho adequado de frutas vermelhas na boca Não, não é por aí, entendeu? exato. Não é por aí. É. Então, na quase eu brinco, na minha época a gente usava Mentex, né, É, nossa, tá difícil, é viu? É outras coisas. tela, é É, cigarro eletrônico, gente, é é. desesperador, né? É muito complicado, é um Mas mundo. a palavra que eu deixaria é educação, você Sim, educar, você, de uma maneira transparente, de uma maneira verdadeira, né. é. Tô feliz da vida porque a gente tá aqui para isso. Eu espero que todo mundo que
está nos assistindo e ouvindo, que agora a gente está no Uhum. Spotify. Ah, que Isso legal. é bom porque permite, né, uma liberdade aí. As pessoas podem estar no carro ouvindo, enfim. Eu agradeço demais a sua presença mais uma vez. Foi nossa, um privilégio enorme tê-lo. E muito obrigada. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de tentar esclarecer um pouco aí. Obrigada, professor. Obrigada. Legal.